Então, em essência, o que a gente vai debater hoje é a questão da subcultura como um fenômeno da modernidade, certo? Isso aqui pode ser um debate estendido a outras reuniões, outros encontros, mas que é um fenômeno interessante de estudar. Quando a gente faz uma crítica ao liberalismo, à doutrina liberal, essencialmente a gente também entra na questão das identidades coletivas. Com vários filósofos abordam essa questão. O liberalismo ele não se resume numa questão de livre mercado, de compra e venda, de menos regulação estatal. Vai muito além disso, é colocar o indivíduo como centro de toda a história, de toda a existência. Então é o eu acima de qualquer coisa. Como resultado disso, você tem a destruição de todo tipo de tradição, de sentido coletivo, sentido enquanto organismo social. Então você pega a identidade de religião, você pega a identidade de cultura, você pega a identidade de Estado, de nação, tá? As nações elas se tornam cada vez mais homogeneizadas, as culturas regionais são substituídas por culturas de massa, globalista. Né? Num exemplo claro que a gente pode dar hoje, por exemplo, a questão da primazia do sertanejo universitário na mídia, nos canais de comunicação de massa, em detrimento do sertanejo de raiz. Você tem o favorecimento do funk e ostentação, por exemplo, em detrimento do rap ou do hip hop. Então, tudo aquilo que representa uma cultura local, uma cultura regional, é substituído por uma cultura de massa. Né? A questão do Oktoberfest, por exemplo, dessa edição desse ano, há vários ritmos e cantores que não tem nada a ver com a cultura germânica que é mantida nas comunidades do Sul. Tá? Então, basicamente, o mundo moderno ele é desprovido de uma identidade geral. Seja ela na forma da sua região, da sua cultura local, do seu estado, da sua cidade. A maioria das pessoas não sabe a história da própria cidade. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Entrou aí o Vitor Pérez com a gente. A maioria das pessoas não sabem da história da sua cidade, do seu bairro, do seu país, do seu estado, não sabem do folclore, ou dos principais nomes, ou aqueles vultos históricos e fenômenos sociais que compõem uma identidade. Tá? E nem sabe também as suas raízes. Né? Exatamente. Poucas pessoas conseguem saber exatamente uma raiz, conseguem saber uma ou outra. Ou que tem uma raiz italiana, ou portuguesa, mas não consegue saber, assim, entre todos os seus ancestrais, que raízes essa pessoa tem. Então, ela acaba procurando se identificar com uma dessas gerações anteriores que ela teve, por não saber quais eram as demais. Exatamente. Essa questão que é um problema tanto no antigo mundo, como na Europa, no velho continente, quanto no Brasil. No Brasil você tem um atenuante de que é um país muito recente, então todas as construções históricas são muito recentes, mas você tem um elemento que torna a questão mais grave, que é o fato de a maioria das pessoas não saber efetivamente suas origens, como a Leia falou, e a própria construção da identidade se torna mais difícil. E isso é um fenômeno que acontece desde o período colonial, a mestiçagem, que é um fenômeno natural no Brasil. Só que a questão é que a modernidade ela piora esse processo. Porque se isso esteve presente desde o início das bases do Brasil, alguns séculos atrás as comunidades ao menos tinham alguma noção de existência. Hoje isso não existe mais. Existem alguns grupos folclóricos, mas isso é muito marginalista. Então, em resumo, o que acontece? Se eu não tenho uma cultura, eu não tenho uma identidade religiosa, eu não me identifico como nada, certo? A espiritualidade das pessoas é cada vez mais disforme, tá? Você tem massas cada vez maiores de pessoas que procuram uma espiritualidade mais superficial ou mais New Age, que a gente pode considerar como New Age, tá? Que é qualquer tipo de sincretismo ou algo sem um valor mais aprofundado. As pessoas não procuram mais religiões institucionalizadas. Tá? Tem a perda da questão étnica, as pessoas não sabem de fato suas origens, ou quando sabem, não cultivam um espírito de identitarismo. E você também não tem uma identidade nacional, porque você não tem uma imagem de nação, uma cultura promovida pelo governo, tá? Não só no sentido
centralizador, mas nas próprias questões dos regionalismos. Então, o que sobra? O homem é desprovido de toda identidade, sobra o quê? O ganguismo e as subculturas. Certo? O que um jovem, nas civilizações tradicionais, procurava para manter sua identidade? Ele vivia numa nação, ou numa tribo, num reino, num império, e ele já tinha uma tradição religiosa para seguir, que era passada de geração para geração. Você percebe isso na própria concepção judaica, que é uma religião extremamente patriarcal e familiar, tem esse sentido, esse senso. Então, você acha isso em povos pagãos na Europa, você acha essa questão até na cultura milenar chinesa, tá? Então, você tem essa continuidade, você recebe uma carga de valores, não é uma construção sua, mas é uma carga de valores que você recebe de outras pessoas, de um corpo social. Nativos brasileiros, né? Nativos brasileiros também, de todas as sociedades indígenas, isso daí é algo comum em todas as civilizações. Muda as formas, mas a base é essencialmente a mesma. Tá? Hoje não, hoje o indivíduo escolhe a sua religião, o indivíduo escolhe a sua filiação ideológica ou política, e há separação entre as duas coisas. No mundo tradicional não, então não era difícil construir uma identidade. Hoje, o que o jovem procura? É uma espiritualidade muito fraca, como eu disse, ele não encontra uma carga de valores familiares fortes o bastante para construir o seu eu, então ele se atrai por ganguismos. Seja a forma mais marginalizada, tá? Na acepção mais crua do termo, grupos que praticam atitudes criminosas de roubo, de furto, de vandalismo, estupro, assalto, atividades criminosas, ou simplesmente subculturas. O jovem hoje ele não se identifica como brasileiro, ele não se identifica como cristão ou membro do candomblé, ou do budismo, ou do espiritismo. Ele não se identifica como parte de um grupo familiar, ele se identifica como um indie, um hipster, um metaleiro, né, um punk, ou membro de alguma torcida organizada, membro de alguma juventude de algum partido político. Tudo isso pode ser colocado no espectro do ganguismo. O ganguismo é não só o marginalismo, como se faz pensar, mas todo tipo de agrupamento. Tá? A Jade comentou que é a questão das diversas famílias que são divididas por terem ideias diferentes. Exatamente. Porque as pessoas já não têm aquele respeito pela família. De que quando você está em família, tem que haver o respeito. Se cada um escolher uma fé ou uma ideologia diferente, isso não significa que você tem que desfazer os laços familiares, dividir, brigar com parentes. Porque a família, ela é um grupo que é ligado a nós por sangue. Então você tem o dever de ter honra para com aquelas pessoas, mesmo que talvez elas não tenham o mesmo pensamento que você. Só que as pessoas não conseguem mais manter boas relações com as famílias, porque a família não pensa como ele, e ficam procurando criar novas tribos, onde só tem pessoas que pensam igual a ele, quando antigamente não era assim.
E aí, as pessoas hoje falam de política. Nós estamos pensando no bem da sociedade. Todo mundo, você vê aquelas propagandas dos candidatos à prefeitura, a pessoa, não, agora eu estou com o fulano porque ele vai fazer o melhor pela cidade. E, na verdade, essas pessoas não estão preocupadas com o bem da cidade, elas estão preocupadas com os benefícios que elas vão conseguir com aquele candidato. Esse candidato prometeu asfaltar a minha rua. Eu conheço muita gente aqui que votou no atual prefeito que está tentando se reeleger pelas promessas que ele fez. Ele melhorou muita coisa, de fato, apesar de não ser lá essas coisas, mas ele melhorou muita coisa aqui. Só que a pessoa resolveu votar em outro candidato esse ano porque o atual prefeito não asfaltou a rua da casa dessa pessoa. Mesmo ele tendo asfaltado mais outras 500 ruas principais que precisavam de asfalto com mais urgência, porque são vias principais, onde passa muito carro, onde o fluxo é grande. Arrumou várias sinalizações na cidade, algumas vias tornou mão única para melhorar o trânsito, mas a pessoa não está preocupada com o bem da cidade, ela está preocupada com a rua, o asfalto passar na rua da casa dela, mesmo que fique num bairro bem distante, onde não passe nenhum ônibus, nem nada, nem moto, nem nada, mas a pessoa quer o asfalto na frente da casa. Então, você vê que as pessoas não estão preocupadas com o bem da sua cidade, elas estão preocupadas com o bem próprio. Se o candidato está a passar um asfalto na minha rua, eu voto nele. Ou se ele, não sei, criar uma rede de esgoto na minha rua, que é bem difícil numa cidade desse tamanho, que quase não tem rede de esgoto aqui, aí eu vou votar nele. Mas é para o meu benefício, eu não estou pensando no restante da cidade, onde é mais urgente. Não, se ele fizer um posto de saúde na minha rua, mesmo que a minha vila só more 10 pessoas, eu vou votar nele. Mas se ele fizer um posto de saúde ou uma UPA num bairro onde o atendimento é grande, onde tem muita gente que precisa, eu não vou votar nele não, porque ele não está pensando em mim. As pessoas hoje pensam assim, elas não pensam no bem do coletivo, elas não se importam que talvez o benefício dela não vá beneficiar o restante das pessoas da sua cidade, da sociedade que ela vive. Então a pessoa não consegue se considerar como parte. Hoje em dia o brasileiro diz, eu sou brasileiro, eu estou do lado do meu país, mas quantos brasileiros estão dispostos a realmente enxergar o bem da sociedade com coisas que não beneficiaram a si mesmo? Não tem. Poucas pessoas pensam assim. Pensam, é importante construir uma escola lá no bairro bem longe daqui, mas é bom para pessoas de lá. Poucas pessoas pensam assim. A política, tradicionalmente, ela sempre foi a ciência que vai além do indivíduo. É a arte de governar, é a arte de estabelecer relações e soluções para o todo. Bom, o liberalismo conseguiu destruir essa noção, exatamente o que a Leia disse. Até mesmo a política, que é em essência coletiva, ela se torna individualista. E a política que trata das soluções coletivas, ela é chamada pelos liberais de populismo. O que é o populismo para os liberais? Político que pensa num todo, que faz as políticas para o todo e pensa essencialmente na classe majoritária, na classe trabalhista. Todo trabalhista, pelos liberais, é chamado de populista. Populismo é sinônimo de demagogia, de manipulação, não é? Mas as pautas individualistas são muito bem vistas, são muito bem recebidas. Eu queria perguntar só uma coisa. A Liliane comentou aqui, que bom já disso, ensina valores. Eu acho que foi algum comentário que eu perdi, porque como aqui caiu, a gente teve que abrir o chat de novo, a gente perdeu aqui o bate-papo. A gente tinha falado alguma outra coisa que eu não vi? Aí tem um comentário da Liliane, que nós vemos os valores se desfazendo, sendo trocados pelo desrespeito, falta de conhecimento e uma geração fraca. A questão do ganguismo e da subcultura é justamente isso, é fruto de uma geração fraca, o enfraquecimento dos valores. Ou seja, a transmissão para as novas gerações de valores morais, espirituais, religiosos, cívicos, e até questões básicas de educação, elas vão sendo diluídas pelo individualismo liberal. Então, cada geração se torna mais fraca e menos ciente desses valores que fazem todo sentido numa coletividade que exige a compreensão de que o eu é parte de um todo. Uma geração que vive para si, ou individualismo,
tem menos interesse em receber essa carga de valores e em transmitir para os seus filhos. Então, cada geração que surge se torna menos apta para viver em sociedade e menos ciente de si, de quem é, do que quer, no que quer seguir. Por exemplo, o jovem nas sociedades tradicionais, ele sabia o que ele seria. Ou ele seguiria a profissão dos pais, ou ele seguiria a carreira militar, ou qualquer outra coisa. Hoje, pessoas de 25, 30 anos não sabem o que querem fazer na sua própria vida. Você pergunta para qualquer estudante que termina o ensino médio o que ele quer fazer, com muita dificuldade ele vai dar uma resposta definitiva para o que ele deseja na sua vida profissional pessoal. E a questão que o André fala aqui também, um bom exemplo disso... Ele copiou o comentário da Jade e o comentário da Liliane depois que a gente perdeu o chat. Sim, a Jade disse que um bom exemplo disso é quando preferem comprar coisas online, enviando capital local para fora por um serviço que existe aqui apenas por uma faixa de preço um pouco mais baixa. O distributismo é até incentivado, pois assim sabes que teu investimento vai levar para um membro da tua comunidade, que vai ajudar a alimentar alguém próximo a ti. Exatamente. Aí aqui ela comentando com a Liliane. Eu mesma, quando estudava em um colégio católico, até 2010, 2011, tinha essa tradição de todo dia antes da aula ter uma oração e uma vez por semana cantávamos o hino. Aí aqui a Liliane comenta que nasceu na década de 70 e naquela época todos os dias faziam filas e cantavam o hino nacional antes de irem para a sala de aula. E isso nos ensina muito sobre patriotismo. Exatamente. Você sente que você faz parte de um todo, de uma sociedade, de uma comunidade, e que mesmo que todas aquelas pessoas tenham escolhas próprias, tenham sua individualidade, porque nós somos indivíduos, essas pessoas ainda assim têm responsabilidades para com aquela nação, para com o seu próximo, porque todos fazem parte do mesmo país, do mesmo território. E, como a Jade disse, muita gente prefere mesmo, não, eu penso em mim, eu vou comprar aqui porque talvez seja um valor menor, e nem é, né? Porque toda vez que eu comprei alguma coisa de fora, ou ficou preso, teve que pagar um imposto alto, não adiantou de nada. E aí, a pessoa não se importa de, não, eu vou comprar no comércio do meu bairro local, porque eu vou ajudar uma família aqui, da minha comunidade, não, eu vou comprar de uma grande rede, que manda o dinheiro todo para fora do estado. As pessoas não se importam mais com a sua identidade coletiva. Elas se importam só consigo. Um dia desses eu vi um comentário de um sujeito que disse basicamente que ele não se importa com a crise atual do Brasil porque ele está bem, ele está numa situação, segundo ele, boa. Então você tem a seguinte noção no Brasil hoje. Qual é a noção de desenvolvimento para as pessoas? Comprar o meu carro, ter a minha casa própria e as minhas coisas. Certo? Eu penso apenas no eu. Mas quando um ladrão invade a minha casa, eu me lembro que há questões coletivas que precisam ser resolvidas e que elas vão ser essenciais para a minha vida pessoal. Quando eu saio com o meu carro em ruas precárias, ou sem qualquer tipo de segurança no trânsito, eu tenho que começar a perceber que eu não vivo sozinho. Então, geralmente, as pessoas só se lembram do coletivo quando passam por algum problema, ou quando tem a sua questão individual prejudicada. Se essa preocupação viesse antes, se eu me preocupasse com o meu bairro, com a minha cidade, antes de ter a minha própria casa e meu carro, eu já criaria um contexto e um ambiente muito mais seguros e muito mais favoráveis para mim. O erro dos liberais é não compreender que o bem coletivo favorece o bem pessoal. E o que isso tem a ver com a questão do ganguismo? O que isso tem a ver com a questão de ganguismo e subcultura? Se eu crio essa estruturação de valores fortes, se eu crio uma identidade nacional ou regional, seja ela cultural, espiritual, ou mesmo promovida pelo Estado, eu dou ao jovem, desde a sua mais tenra idade, uma série de valores sólidos nos quais ele vai poder passar por uma fase que já é, sim, marcada naturalmente pela rebeldia, pela curiosidade, pelo desafio, pelas crises e questionamentos. Eu vou dar toda a condição para que ele passe por esse momento sem optar por formas negativas de coletivismo. E o erro dos liberais é tratar o homem como um ser essencialmente individualista. Não acredito que as pessoas sejam
naturalmente boas, mas também não acredito na retórica liberal de que o homem seja essencialmente individualista ou egoísta. Tanto é prova disso que nós precisamos do outro para construir nossa identidade. Você não se faz sozinho, totalmente sozinho. Ah, sim, mas eu tomo as minhas escolhas, eu crio as minhas situações. Sim, mas elas me são dadas por outras pessoas e circunstâncias. E eu pego cargas de valores que são trazidos pelos meus antepassados. E todos nós fazemos parte de grupos, seja igreja, seja faculdade, seja militância política, seja familiar, seja na sua própria cidade, no seu bairro, no seu país. Enfim, nós fazemos parte de grupos. E o que nós somos é formado por todos esses grupos que nós participamos. Exatamente, como a Jade comenta, que as pessoas acreditam que se estão bem, o resto pouco importa, porque é o resto que se arrume, né? Mas nós também fazemos parte do resto. Para os outros, eu sou o resto, eu faço parte do resto. O liberal, ele se sente no topo do mundo, não é? Ele está no topo do mundo, observando a massa, e ele está ali, isolado, atomizado, e quando ele diz o resto, ele se enxerga como falando para os outros. Mas ele também é o resto, ele também é só mais um para o outro. E o que as pessoas não entendem é que mesmo que você se sinta isolado e só pense no seu próprio bem, você faz parte do todo. No mundo de hoje, globalizado, não tem como você ser isolado e achar o que está bem para mim e o resto que se dane. Se as outras pessoas se derem mal, eu também vou me dar mal. É isso que as pessoas não entendem. O mundo, a globalização trouxe isso. Antes era mais difícil. Uma crise que acontece lá na China afetar o Brasil, por exemplo. Hoje não. Então eu tenho que entender que o que acontece com uma outra pessoa que eu não estou nem aí pode me atingir alguma hora. A questão aqui que o Álvaro Barbosa coloca: você não é ninguém, é a grande verdade. Todos somos frutos do ambiente no qual vivemos, do sangue que carregamos em nossas veias. Exatamente. Nós somos influenciados pelo meio e também influenciamos esse meio. E a realidade é tão nítida, nós precisamos nos inserir em grupos. O Avante é um grupo. Certo? Todas as pessoas que estão participando aqui, participam por quê? Em primeiro lugar, conheceram a proposta do grupo, se identificaram com ela, viram nos outros o reflexo de ideais que são seus também e resolveram participar de um grupo no qual se identificam. É a mesma questão como a religião. Você não vai adotar uma religião com a qual você não se identifica. Você vai procurar uma forma espiritual, uma forma religiosa, onde com as pessoas, você congrega numa igreja, por exemplo, através das pessoas você vive a sua fé e fortalece a sua fé. A mesma coisa também, uma profissão. Você escolhe uma profissão não simplesmente pelo fator econômico, mas porque você admira alguém que exerce aquilo e admira a atividade de alguma forma, uma atividade que foi construída por outras pessoas muito antes de você. Quando você não tem esses referenciais, o que você escolhe? O que te resta? O jovem hoje já não tem praticamente identidade nenhuma. Com o que ele vai se identificar? Com algum movimento punk criado do outro lado do oceano. Tribos urbanas. Tribos urbanas. Eu vejo aqui no Pará, tá? Eu vejo aqui no Pará pessoas vestidas como góticos. Um calor, você tem um calor amazônico. Um calor de mais de 30 graus. Pessoas vestidas como metaleiros. Umidade relativa do ar de quase 100%, ou seja, você sai de casa e vira um banho de suor. Exatamente. Então aqui você tem... mas isso é uma questão do indivíduo, é uma questão de escolha. Certo? Mas quanto mais essa retórica liberal do indivíduo, ou do eu isolado, elas formam, mais homogeneização você cria. Porque é impressionante você perceber como todas as culturas do mundo, como todas as grandes metrópoles do mundo, são exatamente a mesma coisa. Se você vai em São Paulo, ou provavelmente em Londres, em Paris, em Pequim, em Los Angeles, em Nova York, você vai ver as mesmas lojas, você vai ver as mesmas redes de fast food, os mesmos shoppings, as mesmas marcas, prédios iguais, arquitetura igual, as pessoas iguais, o mesmo estilo de vida. De roupa. Então, cadê a identidade nisso? Cadê o eu nisso? A personalidade. Certo? Você tem um fenômeno bem recorrente disso também, que é o adolescente que se sente especial, diferente. Eu sou diferente, eu sou especial, né? Eu escuto Nirvana, eu sou emo, né? Eu sou diferente da maioria das pessoas da minha região, né?
elas gostam de tomar suco de laranja, ou gostam de tomar Coca-Cola, mas há outros bilhões iguais a mim. Há outros bilhões que consomem as coisas que eu consumo, que adotam o meu estilo de se vestir. Então, o que há de realmente especial nesse indivíduo do liberalismo? Nada. Aqui o comentário da Liliane. As pessoas valorizam mais o status, ostentação. Aqueles que possuem conhecimento possuem mais valor onde o dinheiro não paga. Nós vivemos no mundo capitalista e precisamos do dinheiro, mas não devemos ser dominados por ele. Exatamente. Aí o que a Jade disse aqui. A indústria de massa passa tanta informação que as pessoas acreditam cegamente. Exatamente. Sobre o comentário quando eu falei aqui do calor, dos góticos que usam aquelas roupas pretas no calor daqui. Em Belém tem a piada que basta fazer 29 graus que já saem de casaco todo. Olha, eu descobri que isso é verdade aqui no Pará. Quando eu morava em Itaituba, teve um dia que eu fui para uma reunião do clube de gravadores. Aí eu fui normal, né? Choveu o dia inteiro, a noite inteira e o dia inteiro, então tava frio. Que é raro fazer frio em Itaituba. E tava assim, um friozinho bom, né? Não tava aquela coisa de não faz frio aqui. E aí eu fui pra reunião normal, vesti uma bermuda, uma camiseta regata, aí só peguei a sombrinha, porque tava chovendo ainda, e fui. Quando eu cheguei lá, as crianças tudo de casaco, com capuz, aqueles casacos que o pessoal usa lá no Sudeste, quando faz frio mesmo. Aí eu falei, por que vocês estão vestidos assim? Ai, tá frio, tu não tá com frio? Eu falei assim, não, eu tô com um pouquinho de frio, mas eu tô achando bom, do tanto de calor que faz aqui. E as pessoas estavam dizendo que estavam morrendo de frio, usando calça comprida, com casaco. Eu achei engraçado, porque eu já morei em locais que são mais quentes que aqui, e as pessoas lá não faziam tanto isso, não, era muito raro. Aqui a Jade fala também que tem a síndrome dos 23 graus, já morrendo de frio. Mas é verdade, em Manaus fazem a mesma coisa quando faz um frio assim, com menos de 28 graus. A questão, igual a Jade falou, né? O excesso de informação também é prejudicial na formação do caráter e da personalidade do eu. Certo? Por quê? Por exemplo, se você pega épocas mais antigas, no mundo medieval, o homem certamente tinha uma série de informações infinitamente menores do que o que nós temos hoje. Hoje, com poucos cliques e poucas palavras, você tem acesso a milhares e milhares e milhares de artigos, de livros, de pesquisas científicas, e eu estou contando apenas o conteúdo positivo, sem contar todo o lixo pornográfico, inútil, mimético, enfim. A internet é um poço infinito de conhecimento. Mas, se você pegar o cidadão das épocas mais primitivas ou mais antigas, que nós desconsideramos como inferiores, eles tinham muito mais noção de quem eram, de sua missão e daquilo que queriam fazer, queriam ser. Eles tinham muito mais noção de quem eles eram, do que eles queriam. Os conflitos sempre existiram no homem. Não estou dizendo aqui, eu não sei, eu não vivi naqueles períodos antigos para determinar o que as pessoas sentiam ou não. Mas eu tenho certeza que elas sofriam muito menos de depressão, de bipolaridade, de transtorno compulsivo obsessivo, né, e outros males que são modernos. Podem ter existido sempre na história humana, mas que são muito maiores na modernidade. E a questão que o André Soares fala, né, no hangout que nós abordamos sobre masculinidade, como que a busca da masculinidade no homem está perseguida na modernidade. Ela é vista como algo negativo, o que leva à formação de grupos criminosos, culpa da ausência de referencial de grupo. Exatamente, André. Aquele hangout que nós fizemos explica muito sobre essa questão do ganguismo. Porque não levando a questão simplesmente para o homem. Geralmente o homem se torna mais adepto de gangues. Tá? Mas, como eu disse, a questão do ganguismo de subcultura não se restringe a grupos criminosos. Quando você fala em gangue, você sente logo a repulsa, né, pela criminalidade, ou simples crime, não. Isso se refere a questões culturais, musicais, como nós citamos aqui, adolescentes que se envolvem pelo sertanejo universitário, funk ostentação, hipsters, indies,
geeks, nerds, né? Nerd virou uma identidade. Na minha época de colégio, nerd era um bullying. Você era o nerd, você era o queridinho dos professores, você era um fulano que ninguém queria ser. Hoje o nerd é o quê? Quem joga PlayStation 4. Eu sou nerd por quê? Porque eu assisti a série do Final Fantasy, eu sei todos os nomes dos Pokémons, eu assisto Game of Thrones sem desdenhar da série em si, mas virou uma coisa simplesmente superficial, não tem nada a ver com o nível de conhecimento. Jade, pode falar, fica à vontade. Pode escrever aí que eu repasso o seu comentário aqui. Não, vai falar. Não, pode falar, pode falar. Sobre essa super informação, não passou muito tempo, até o meu pai tem 40 anos, ele fala para mim que o grande problema da minha geração, da geração da minha irmãzinha, é que a gente vai crescer com essa necessidade maluca do cérebro por informação, isso se torna... É pior do que uma droga. Ela tem muito esse negócio de ser essencial. Então, eu preciso de um celular para fazer uma transação bancária, eu preciso de um computador para poder mandar um e-mail. Então, tu não vai percebendo quando tu vai de pouquinho em pouquinho precisando mais e passando a tua vida inteira para isso. Tu vive em função disso. Eu vivo porque, meu Deus, eu preciso ficar no computador agora, eu preciso disso, eu não sei mais viver offline. Vive em função disso e isso vai deteriorando completamente sinapses e qualquer neurotransmissores, tudo. Então a pessoa se acaba ainda jovem por uma coisa que é mais fácil, por um estímulo que é muito fácil, muito bom e pronto, e acaba, perde todo tipo de identidade e prefere e se acha mais parecido com uma pessoa que está, por exemplo, do outro lado do mundo do que com o pai que está do lado. Eu sou mais parecida com meu amiguinho que mora na Austrália que com meu pai, porque meu pai é chato, meu pai é careta, meu pai não sei o que, meu pai não entende do que, sei lá, do lançamento do não sei o que, do último iOS da Apple. Meu pai não entende, mas o fulano entende. Então pronto, vou ser mais amiga dele do que do meu pai. Exatamente. E aí, é o que entra, aí é onde entra o ganguismo. Eu vou falar agora de um grupo que é conhecido por todos, os Black Blocs, se dizem anarquistas. Antes de entrar nesse assunto, de falar deles especificamente, eu não vou falar mal deles tudo, eu vou usar eles como exemplo. Uma vez eu estava numa reunião, de liderança jovem da igreja que eu congrego. Eu morava em São Paulo na época. E eu era diretora de jovens da igreja que eu congregava. Então, me fizeram uma reunião a nível de associação, a Associação Paulista Sul, que coordena todas as igrejas da capital, da zona sul da capital e de cidades das adjacências da região metropolitana. E aí, fizeram essa reunião numa igreja bem grande que tem lá, eu participei. Aí eu encontrei lá aquele rapaz que foi conhecido por combinar e liderar aqueles tais dos rolezinhos. Tava lá ele, né, todo de camisa social e tal. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha deixado isso de lado, que estava ativo na igreja lá, que se converteu, que tinha abandonado, que queria agora ser pastor. Aí com os rolezinhos, eu lembrei assim, para você ver como o jovem sente falta, né? Das coisas. Aí o pastor que começou a ministrar lá, que era o líder de jovens de toda a Associação Paulista Sul, falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele disse assim: hoje, o jovem de hoje, ele sente falta de uma coisa. Ele sente falta de ter um ideal, de fazer parte de um movimento, de ter um motivo pelo qual ele lute e pelo qual ele esteja disposto a morrer. Ele falou com essas palavras. Ele disse que o que faz muitos jovens entrarem para esse tipo de grupo, de black bloc, grupinho de rolezinho, ou seja lá o que for, tribos, é porque ele não sente que ele tem um ideal pelo qual vale a pena ele lutar. Mas por quê? Porque essa pessoa não prefere levar em conta o seu egoísmo. Eu tenho que me juntar só com as pessoas que pensam igual a mim. Eu não tenho que me importar, eu não tenho que lembrar que eu faço parte de uma família e que a minha ligação de sangue com essa família também me dá um ideal. Que a minha ligação com a minha cidade me dá um ideal.
É o que faz muitos jovens hoje buscarem outros motivos e outros grupos onde todo mundo tem que pensar exatamente igual. E quando não pensa igual, o que acontece? Eles rompem e criam outros grupos, e foi assim que surgiram tantos partidos políticos no Brasil. Teve rixinha lá, não quero mais ser desse partido, eu vou para lá e funda outro partido. Foi o que aconteceu com a Marina Silva, com quem mais? Vários partidos. Esse nome, Solidariedade. Quando você vai estudar a história desses partidos, assim, pouco conhecidos ou novos, você vê que são pessoas que romperam com outros partidos, que criou aquele partido. E que vão romper, vão dar origem a novos. Exatamente. As pessoas não conseguem lembrar que, para elas fazerem parte de um grupo, elas não têm que pensar exatamente igual àquele grupo. Elas só têm que entender que elas têm uma identidade formada por aquele povo. E hoje em dia o que faz as pessoas abdicarem das famílias é isso. Não, eu vou entrar no grupinho aqui. Deixa eu ver outro exemplo de grupo que tem ganguismo. Carecas? Não. Também, né? Enfim, vocês sabem que existem vários grupos do tipo, né, que tem esse tipo de coisa. Então, o que faz as pessoas entrarem para esses grupos é isso, é a falta de ideal. De sentir que o grupo que ela faz parte tem um ideal, quando na verdade tem. Ela não precisaria buscar isso se ela já recebesse uma carga de conceitos de identidade fortes numa comunidade espiritual, numa igreja, uma forma religiosa qualquer, conceitos de sua cultura, de sua história, se vê como parte de um povo. Como a Jade falou, as pessoas não se identificam com os próprios pais. Não é? Você vê muitos poucos jovens que têm os gostos musicais de seus pais, que seguem a mesma religião de seus pais, a mesma visão política. É óbvio que os filhos não são simplesmente cópias. A questão não é essa. A questão não é você ser uma cópia idêntica daquilo que seus pais foram. Mas a questão é que a ruptura é muito forte. A ruptura é muito forte. Certo? Não se trata de gostos pessoais que divergem. Se trata de uma visão de mundo extremamente diferente e oposta. Então, o adolescente ele vê muito mais afinidade com um sujeito que ele não conhece, que ele não vê, com o qual ele nunca conversou e nunca fez nada por ele, do que com os próprios pais. Aí vem a questão também da tietagem, a questão do estrelismo. Né? Você idolatra figuras e cantores e artistas e atores e não sei mais o que não fazem dela a sua existência, que não ligam para você, enquanto as pessoas que você deveria admirar, que estão na sua casa, né, você não admira, você não valoriza da forma ideal. E o que é o ganguismo? É a procura no micro daquilo que você não encontra no macro. Eu não encontro numa estrutura maior, então eu vou procurar numa estrutura menor. Né? Carecas do ABC, integralismo, tá? Qualquer grupo. Grupos políticos, juventudes comunistas, movimentos coletivos, né? Movimento brasileiro. E o engraçado, de direita e de esquerda. E o engraçado é o seguinte: os próprios liberais são a prova disso. Porque eles criam grupos, eles procuram se associar uns aos outros, né? Não existe essa questão do eu separado, o individualismo é um mito que eles perpetram. Tá? Os próprios liberais precisam se associar com outros. Tá? Mas é voluntário, não interessa. É uma associação, é uma coletividade, é um grupo. Tá? E o interessante é que, ao mesmo tempo, esse fator do individualismo ele está presente em todos os espectros ideológicos. O liberalismo individualista está presente em todos os espectros políticos, de todas as vertentes. Nós falamos muito dos liberais da esquerda, mas dos liberais de direita, mas se a gente pegar a própria esquerda, a esquerda trata todas as formas de identidade coletiva como males. Né? Então, a família é bem alicerçada em torno de uma figura masculina. Como a esquerda trata isso? Patriarcado, deve ser destruído. Uma identidade religiosa. Família, para eles, tem que ser destruída. A própria formação de família monogâmica e heterossexual é algo que eles veem como radicalmente negativo. É aquele discurso, né? Não, nós não queremos acabar com a família tradicional, nós só queremos colocar outras formas de família. Mas não é bem essa questão. Não é bem essa questão. Tanto é que há pautas para retirar dia dos pais, dia das mães. Né? Eles querem acabar com um pouco senso de coletivo que algumas famílias ainda têm e criam, porque eles acreditam que aquele senso de coletivo que aquela família tem, de manutenção das tradições,
é uma instituição que vai atrapalhar o progresso da sociedade. Quando, na verdade, tudo que eles querem, quando eles falam de coletivo, eles não estão pensando no coletivo. Eles estão pensando apenas em beneficiar todos aqueles que pensam como eles e nada mais. Eles veem, por exemplo, as formas institucionais de religião como opressivas, né? Essencialmente a religião cristã, tá? Não muito neles, porque o foco da esquerda, pelo menos no Brasil, é mais o anticristianismo, porque é óbvio que o cristianismo é uma religião mais difusa no Brasil, seja na sua forma católica ou protestante. Tá? Então eles veem a noção religiosa como algo opressivo, alienante, tá? Os regionalismos, a cultura, tá? Os veganos, por exemplo, uma cultura que envolve alguma prática com animais ou consumir carne, eles consideram como algo negativo, um atraso. Então a própria esquerda, ela luta contra todas as formas saudáveis, naturais e tradicionais de coletividade. E no lugar disso colocam o quê? Um proletariado disforme, que não tem valor mais para eles, o trabalhador não tem mais valor para a esquerda, tá? A massa, o igualitarismo vazio, um igualitarismo inútil e superficial. É isso que eles colocam como coletividade. Tá? E a coletividade é o quê? Não é o trabalhador que acorda 5, 6 horas da manhã para sustentar a família, que sobrevive com salário mínimo. Tá? Não, porque ele tem uma visão religiosa, uma visão mais conservadora, ele tem algumas pautas. Então, para essa esquerda, esse sujeito é um reacionário. É um opressor, é um burguês, ele deve ser destruído. Tá? O revolucionário, o proletário, é um maconheiro, né, de DCE. O playboyzinho, que vai nas baladas de final de semana, uma patricinha que vive em shoppings, esses são os revolucionários. Tá? Então as pessoas não encontram essas identidades, elas procuram no ganguismo. Já disse, a hora que você quiser passar lá, é só me avisar, tá? Eu interrompo aqui, pode passar. Então quando as pessoas procuram gangue, sejam elas grupos de criminosos, né, quando elas procuram associações de partidos políticos, filiações coletivas, movimentos marginalistas, seja de extrema direita, extrema esquerda, neonazistas, antifascistas, punks, indies, geeks, anarquistas, seja lá o que for, ela procura uma identidade e uma razão de existência. Tá? Pode passar já, fique à vontade. Vou passar rapidinho. Aquilo que o Lisboa falou, que o jovem, a naturalidade, ultimamente, ele sempre vai ser rebelde, sempre vai ser estúpido, entre aspas, porque ele tem experiência, experiência de vida. Você vai fazer besteiras, sem cometer erros. A diferença é que agora a sociedade não vai ser disposta a tentar isso, ela praticamente incentiva o jovem a fazer isso. Ele está buscando a sua individualidade, como se fosse algo assim, pró-degeneração. Então nós sabemos que claramente foi engenharia social. Exatamente, André. Exatamente, concordo plenamente com as colocações que você deixou. A questão que a Liliane colocou, é muito mais fácil controlar uma sociedade sem identidade, uma massa de manobra. Muito mais fácil. É mais fácil você preencher um espaço vazio com aquilo que você quer do que você tentar influenciar alguém que já tem uma mentalidade formada. Então, uma juventude que não sabe o que quer, não sabe o que é, tá? E essa questão de não se saber o que é, ela vai muito além de uma indecisão de qual carreira seguir, qual religião adotar, ela já chega nas questões mais básicas. É muito natural você olhar para si, perceber que você tem um pênis e se ver como homem. Ou uma mulher, né? Está no seu corpo, está no seu físico. Eu não vou entrar no mérito da questão de transgênero ou não é a questão do debate. Mas a própria noção de gênero já é diluída. Hoje você tem 35, 36 categorizações de gênero. Gender fluxos, não binário, binário, homem, mulher. Ou seja, as pessoas elas pedem a simplicidade, elas precisam de categorizações cada vez maiores,
cada vez mais sectaristas. Tá? Eu sou hétero das 9 às 11 da manhã, de meio-dia para depois eu sou bissexual, de noite eu sou homossexual. Então a pessoa não sabe o que ela é efetivamente. Eu vi uma notícia essa semana de um atleta. Era um homem e fez todo um processo, um procedimento químico, ingestão de hormônios e implantes, cirurgias, né, uma mulher transexual. Certo? Ela assumiu um homem que assumiu a identidade física e biológica de mulher. E depois se descobriu como lésbica, se relacionou com uma mulher. Então, um homem que se torna mulher para se relacionar com mulheres. Eu pensei o seguinte, a pessoa deu 1000 voltas e voltou de onde partiu. Ou seja, o homem ele não segue rumo algum, ele não chega efetivamente a lugar algum, ele não sabe nem mais a própria orientação sexual e identidade sexual e de gênero que ele tem. E ele precisa de categorizações cada vez maiores para tentar se identificar. Quando você pega movimentos, por exemplo, de ganguismo, hooligans, torcidas organizadas, o crime, organizações criminosas, primeiro Comando Capital, Comando Vermelho, tudo isso são formas micro de encontrar uma identidade que deveria ser oferecida no macro, deveria ser oferecida na sua cidade, no seu bairro, pelo seu governo. O próprio governo deveria trabalhar nesse sentido de valorizar identidades. Se há o debate de que não existe uma identidade brasileira única, então você poderia, pelo menos, motivar as identidades regionais. E isso não acontece. Então o jovem ele vai procurar. Sim, pode falar, São. Posso falar agora? Claro. Pode terminar. Pode terminar o raciocínio. Não, só para concluir é que essa questão, justamente, né, de procurar em clubes, gangues, partidos ou movimentos questões de identidade, questões que respondem aos seus anseios pessoais, para você entender melhor quem você é. Pode falar, São. Eu acho que sobre essa questão que você mencionou da unidade nacional e unidade do Brasil como um todo, muito do próprio processo de formação do Estado brasileiro, né? Lá da época da colonização, né? A gente aqui tem um desenvolvimento, digamos assim, que foi de fora para dentro, né? A gente sabe que quando houve a colonização, o Brasil foi uma colônia de exploração, começou o cultivo da cana-de-açúcar com interesse para exportação, né? Na região litorânea. E aos poucos é que do litoral que foi entrando, né? Primeiro, a cana-de-açúcar, quanto mais terras foram ocupando, foram usando, né, as outras atividades econômicas, agrícolas, para... E como é que se deu esse processo? De forma totalmente desarticulada, né? E cada povoado, cada estado, cada grupo de pessoas que iam entrando no interior do Brasil ficavam isoladas, né? Uma outra, né? As pessoas que viviam no litoral ficavam isoladas das pessoas que viviam no agreste brasileiro. As pessoas que viviam no agreste brasileiro ficavam isoladas das pessoas que viviam. Então isso não foi. Então isso foi meio que impediu do Brasil se tornar, ter um senso comum um senso de, né, houve uma diferença de regionalização entre os estados, né? O Norte e o Nordeste são menos desenvolvidos em detrimento de outros, de Sul, Sudeste, né? Foi uma economia, um processo econômico de desenvolvimento totalmente, digamos assim, desarticulado, né? Não houve intercâmbio cultural, econômico entre as pessoas que foram indo para os diferentes cantos do Brasil, né? As diferentes resultado disso.
O resultado disso é a falta de unidade, né? Por isso que não é difícil. É comum aqui no Brasil a gente ter gente lá pessoas lá do Rio Grande do Sul com aquela campanha "O Sul é meu país", de São Paulo terem desejos separatistas, né? Como foi visto, salvo engano, foi no início do ano, né? E que eu não acho difícil um separatismo dentro do Brasil, porque é uma coisa que não interessa econômica, né? Os grandes empresários, né? Porque grande parte da mão de obra, né? De grandes empresas em São Paulo, né? De nordestinos, né? O emprego informal a de vender. Então, isso economicamente não é viável, mas se fosse, seria difícil, né, ter movimentos separatistas de maior fôlego aqui no Brasil. E a gente vê essa situação, é uma falta de unidade muito grande, né? Dentro. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com o próprio processo de desenvolvimento econômico e desenvolvimento cultural do Brasil. O ganguismo, né? Seja mais, como o próprio título mais uma questão individual de que coletiva, né? Tem esse perfil grupos, né? De uma gangue, de um grupo, mas é muito porque é como se essas pessoas buscassem uma espécie de autoafirmação. E autoafirmação diante de que eu não me encontro no grupo X ou Y, então eu quero entrar nesse grupo e ainda me defender. Né? Eles têm esse aspecto de autoafirmação e também de outros grupos, né? É uma questão como se buscasse uma identidade, né? Ou seja, isso tudo vem do vazio, né? Que, como você veio falando no Hangout, o vazio da cultura, né, do brasileiro. Aqui, no Nordeste, por exemplo, aqui na minha região, né, o forró de raiz, o forró de Luiz Gonzaga, né, de outros artistas do forró mais regional, do forró mais... ele é totalmente negligenciado e marginalizado, né, por 90% dos jovens, né? Não sendo bom. Bom é essas bandas do momento, né? O sertanejo universitário também aqui é uma coisa irritante, né? Você vê aqui perto aqui de onde eu moro tem Campina Grande, né? Campina Grande, onde tem a propaganda de ser o maior São João do Brasil, né? Campina Grande, perto de João Pessoa. E é um São João que coloca a festa de São João dos anos de colocar o Luan Santana como atração principal. Então, como é que é o São João e chama o Luan Santana? Não faz sentido isso. Né? E aí, recentemente, o governador que valoriza um pouco mais a cultura do Nordeste, então abre mais espaço de bandas regionais aqui. Então, eu acredito que seja disso. Então, a solução, eu acredito que está deve vir por parte do governo, na busca de uma unidade, né? De valorização da cultura regional, da cultura nacional. Porque eu acho que através daí, países brasileiros vão chegar no consenso e vão se sentirem unidos, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse senso de unidade, né?
Essa questão que o Saulo colocou, ela leva até uma questão que a gente pode debater em uma temática específica sobre questão de cultura, música e etc. Se você pegar, por exemplo, um evento do Oktoberfest, que é um evento essencialmente matriz alemã, para lembrar a comunidade a suíça. imigração alemã para o sul. Se você pegar um evento de samba, se você pegar um evento de forró no Nordeste, se você pegar um evento aqui no Norte, eventos que se dizem culturais, os artistas são os mesmos, os ritmos são os mesmos, e são sempre as figuras que estão em mais destaque. Então, o liberalismo não significa diversidade. Ele não significa pluralidade. Pelo contrário, ele significa homogeneização. O interesse do evento, por exemplo, que o Saulo citou, um evento de festa de São João, não é mais o de propagar a cultura regional, é ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro, eu vou convidar... E destaque na mídia. Então, para ganhar dinheiro, eu vou convidar uma banda regional, local, que não tem projeção internacional, nacional. Eu vou convidar uma banda folclórica, uma banda da terra, da raiz. Ou eu vou convidar uma banda de um lixo cultural massivo, que vai atrair não só as pessoas daquela localidade, mas de outras regiões. Porque eu tenho certeza que, do que o Saulo falou, não são só pessoas de Campina Grande, não, da região, que vão para essa festa. Tem gente que vai vir do Brasil inteiro por aí. Vai ter sertanejo universitário lá no Nordeste, vamos lá. O fulano vai cantar lá no Oktoberfest, vamos para lá. Então o objetivo é o lucro, a qualidade cai, a questão do liberalismo, a questão da qualidade que sempre melhora, né, o que é pior, o que é inferior perde para a concorrência, que é superior, isso não existe, tá? É sinônimo de degradação. Você pode ver a produção cultural e literária. O que tem sido produzido de leitura no Brasil? Livros de youtubers, livros do Minecraft, livros da Kéfera, 5 minutos, não sei mais o que. Um lixo cultural absurdo. Livros bons, que não tem um espaço tão grande, não conseguem uma tiragem tão grande, ficam num público cada vez menor. Então o liberalismo não tem a ver com pluralidade e com qualidade. Pelo contrário, ele tem a ver com massificação e degradação. Tá? Então, o que cada gangue, o que cada clube ou ganguismo ou subcultura tem? Cada um desses grupos tem uma identidade estética, um visual, tem valores, tem uma visão de mundo, tem uma visão de si. Nenhum deles existe apenas para si. Todos eles têm uma visão de si mesmos e do mundo. Então, a questão, o que falta em valores? Tá? Eu não tenho um sentimento de honra. Eu não tenho mais uma noção de camaradagem. Vou procurar isso onde? Uma gangue, um grupo, uma torcida organizada. A Jade comenta aqui, é mais fácil para o controle total do liberalismo essa massificação completa. Exatamente. Exatamente. Se eu deixo de valorizar o que é meu, para me encaixar numa cultura de consumo, então é óbvio que esses laços vão ser perdidos. E como substituição eu vou me inserir em qualquer coisa. Eu até vejo nos grupos liberais, libertários, né? Eles têm uma questão assim, mimética, é um comportamento de imitação mesmo. Um começa a digitar, imposto é roubo, todos digitam, né, instantaneamente, ou então fazem campanhas lá, vamos derrubar a página tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso daí está presente em todos os aspectos políticos e ideológicos, mesmo aqueles que propagam o individualismo. Funcionam como autônomos. Para concluir aqui, colocar as últimas questões, que eu acho que já foi bem abordado. Então, só colocando as últimas considerações, o que a gente pode definir do ganguismo? O ganguismo é uma tentativa de construir um sentimento de pertencimento. Tá? É só para citar 2 exemplos rápidos. Eu vi um filme que me diziam ser muito bom, sinceramente não achei muito interessante. O ator principal é Elijah Wood, né, aquele mesmo que participou do Senhor dos Anéis. O filme se chama Hooligans. O jovem norte-americano, ele viaja para a Inglaterra, ele tem crises existenciais, ele conhece os hooligans, que são simplesmente grupos de torcidas organizadas
que agem através da extrema violência. Então, basicamente, ele se encontra, ele é cooptado por um parente de uma irmã dele, um parente do marido de uma irmã dele, que leva ele para esses clubismos, para esses bares e etc. e tal. Eles bebem, ficam bêbados, se encontram com desconhecidos que torcem para outros times e se esmurram. E ele diz que isso deu uma grande sensação de masculinidade, de hombridade. Então o sujeito ele reduz a sua masculinidade e a sua virilidade a socar alguém. Não porque você está fazendo parte de uma guerra por uma sobrevivência ou porque você quer defender sua família, mas porque você torce para um outro time. Então é uma infantilização da virtude, da camaradagem. Não é uma camaradagem por um ideal maior. O fulano tem uma torcida organizada do Corinthians. Ele vê alguém com a camisa do Palmeiras e ele vai espancar até a morte. Esses casos não são raros aqui no Brasil. É o filme também Clube da Luta. O sujeito ele se une a um clube para socar a cara um do outro. Por quê? Porque ele perde todo o ideal de vida, ele perde toda a identidade, ele se vê preso num emprego que ele não gosta, tendo que viver só para comprar, consumir. Ele desenvolve até um distúrbio psicológico, ele cria uma dupla personalidade, um alter ego, né? Que através desse alter ego ele realiza as coisas que o eu dele não era capaz de fazer. Ele era um homem tímido, né, desprovido de coragem, desprovido de bravura, ele cria aquela questão. Então, esses ganguismos e essas formas de associação, elas não são positivas, elas não são fruto de um ideal em comum positivo. Elas são fruto da frustração interior, da frustração pessoal e do esvaziamento. Então eu não procuro um grupo porque eu tenho um sentimento vivo e forte dentro de mim. Eu procuro um grupo porque eu me sinto mal. Eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou entediado, vou tentar animar a minha vida. Né? O homem sempre procurou se associar, mas nessa questão da associação pelo lado negativo, né? E as pessoas se tornam muito mais associadas por aquilo que elas discordam. Vamos criar um grupo. O que nós odiamos? Então vamos criar um grupo baseado nisso. E não o que nós defendemos, o que nós acreditamos. Então, basicamente é isso. O ganguismo e a subcultura são um esvaziamento do ser e um homem entediado que busca preencher o seu tempo. Comentando o que o Saul falou antes, sobre a questão das culturas regionais, o que eu vejo é que o Brasil, como um país de um território, ele tem uma identidade nacional. Porém, ele também é formado por identidades regionais que não devem ou não deveriam ser ignoradas. O problema é que a mídia cria uma cultura de massa e faz com que as pessoas de diferentes culturas possam se aderir a essa identificação em massa, que é o caso de uma festa de São João, e aí trazem um ícone do sertanejo universitário que está na mídia, que tem destaque na mídia, para poder chamar a atenção, para poder gerar turismo, porque gente do Brasil todo vai querer ir lá para ver o cara cantando. Não divulgam mais. A mídia faz isso, né? O que eu entendo, eu boto mais a culpa na mídia nesse caso, porque ela não divulga as culturas regionais. Por exemplo, aqui em Santarém, agora, esse final de semana, está tendo o Sairé. Sairé, ele é uma festa cultural, onde uma das noites, basicamente, o que acontece é o seguinte. Duas equipes se enfrentam com danças, eles fazem carros alegóricos. É parecido com carnaval, tem coreografias, tem dança, só que é regional. A dança que eles usam é o carimbó. E aí eles fazem coreografias novas, criam músicas novas e fazem alegorias. E aí eles se enfrentam, cada um apresentando uma coisa, um tema e tudo mais. E a batalha é entre o boto tucuxi e o boto cor-de-rosa. A festa é assim, é muito bonita. Mostra um pouco da cultura regional, mas recebemos muitos turistas nessa época, porém, eles só ficam sabendo desse evento cultural aqui porque é feito pela boca a boca, né? Uma pessoa que veio de outro lugar, conta para outro, fala que teve a festa e tal.
Você não vê a mídia nacional falando de uma festa cultural que ocorre em Alter do Chão, em Santarém, por exemplo. Você ouve falar algumas, mas é bem pouco, porque elas ficam mais popularizadas, como o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá em Parintins, o Bumba Meu Boi em Maranhão. Mas mesmo a mídia falando dessas, não fala das outras, que eu fiz uma postagem outra vez falando que existem várias festas de boi em várias regiões do país, com outros nomes, inclusive. Tem festa do boi no interior de São Paulo, tem festa do boi no Espírito Santo, tem festa do boi em outros estados do Nordeste, em outros locais do Norte, no Sul. E as pessoas não falam muito. E nem falam também que tem uma raiz europeia, porque tem festa de boi em Portugal também. O que eu vejo é que a mídia tenta criar uma cultura de massa. E aí o que acontece? As festas regionais, para poderem se divulgar, atraem essas sensações nacionais, porque vai atrair mais gente para a festa. E uma festa que deveria ser regional acaba se tornando, perdendo a identidade que tinha. Porque a nossa mídia não está interessada em divulgar os vários Brasis que existem dentro do Brasil. E é isso que forma a nossa identidade, todas as culturas que habitam aqui, e não valoriza. Né? Não, vou mostrar o Nordeste, aí mostra uma coisa aqui, e o Nordeste é tudo aquilo. Não entende que no Nordeste tem vários estados, cada estado tem um sotaque diferente, cada estado tem festas diferentes, tem uma forma de falar diferente, tem expressões, tem culinária diferente, mas não. Culinária nordestina é só aquilo e pronto. Não entende que tem algumas diferenças entre um estado e outro. Mesma coisa da Amazônia. A Amazônia é uma coisa só. E não é. Uma coisa que eu valorizo aqui na Amazônia em si, na região norte, é que, pelo menos foi o que eu encontrei nos estados que eu já morei aqui, as pessoas elas têm um pouquinho mais esse senso de identidade, têm um pouquinho de orgulho de pertencer. O pessoal aqui, toda vez que vem alguém de fora, para vir conhecer a cidade, faz questão de levar o pessoal para passear de barco no encontro das águas aqui do Rio Tapajós com o Amazonas, de contratar um pessoal dos grupos de dança locais para dançar o carimbó, para o pessoal conhecer o que é o carimbó paraense e as outras danças que tem, para o pessoal entender um pouco da cultura local. Eu vejo que o pessoal aqui tem um pouco de orgulho, inclusive aqui a mídia local da cidade divulga autores, escritores daqui da região, lançam livros aqui na região, esses livros vão para as bibliotecas das universidades daqui, divulgam música local, cantores que fazem músicas daqui. E eu não estou falando de músicas de massa, de bandinha de forró, nem essas coisas, não. Esse forró popular, né, que não é bem o forró bom, o forró antigo. Eles divulgam os cantores que fazem música mesmo da região, com estilo próprio. Eu nem sei dizer qual é o nome do estilo, porque algumas músicas que eu já ouvi de bons músicos aqui da região, elas têm um estilo bem diferente de todos que eu já conheci. E aí a pessoa faz um show, o pessoal valoriza um pouquinho mais. Eu não sei se é porque é um pouco mais isolado, não sei explicar, mas eu percebi que as pessoas valorizam um pouquinho mais. Ainda assim, são muito influenciados pela massa. E o que eu percebo é que a mídia ela quer destruir a identidade regional. O fato porque eles querem criar uma identidade, é o que eu entendo, uma identidade nacional, que não é identidade de verdade. Mas eu não vejo que é necessário você criar uma cultura de massa para que as pessoas se valorizem como um único país. Eu acho que a valorização de todas as culturas seria muito melhor para o Brasil. Sabe, uma pessoa do Sul saber que aqui tem uma festa popular e vir entender, conhecer como é. Outras cidades aqui têm festas parecidas que retratam tribos indígenas. Eu até esqueci qual cidade tem uma festa que é como se duas tribos indígenas se enfrentassem, e aí tem danças. Eu não lembro o nome agora, quando eu lembrar eu falo. E o que eu percebo é que é isso, o brasileiro ele tem uma identidade regional que está sendo apagada e que não é valorizada e nem é relembrada. Aí eu falo um exemplo da minha própria família. Os meus dois avós, o meu avô materno faleceu há pouco tempo, mas os dois, o que é vivo e o que já se foi, os dois são músicos. Ou eram músicos na juventude, tocam sanfona muito bem, tocam instrumento. E
Meus dois avós sempre tentaram passar a herança de músico para os filhos, para os netos, mas nenhum. Meu avô materno teve, bom, com a minha avó, a mãe da minha mãe, ele teve 9 filhos, mas ele tem outros 3 filhos de um primeiro casamento. O meu avô paterno teve 10, tirando os que morreram quando eram crianças, que eu não cheguei a conhecer. Nenhum filho sabe tocar sanfona. Meu avô, pai do meu pai, tem a sanfona dele até hoje, toca, mas nenhum sabe. Então, a família não tem mais aquela vontade de receber uma herança, nem que seja aprender a tocar um instrumento que o seu avô toca. Eu até falei para ele que eu tinha interesse em aprender. Ele tentou me ensinar um pouco, mas como eu vejo pouco, não pude aprender ainda. E aí eu estava pensando sobre isso e eu vejo que o brasileiro prefere seguir a cultura de massa, o sertanejo universitário, ou o forró que está na mídia e tudo mais. Ele não pensa mais na sua cultura regional. Sobre o ganguismo de política, eu vejo o seguinte: o ganguismo agressivo de quebrar coisas, de revoltar porque tem que lutar por uma causa, eu só vejo ele como benéfico se ele realmente tiver uma motivação. E se as pessoas que virem aquela ação conseguirem absorver que mensagem que eles quiseram passar. Para mim, não funciona uma atitude de vandalismo, de ganguismo, se as pessoas que vão presenciar aquilo ou vão saber daquilo depois não conseguirem entender a mensagem que você está tentando passar. Pichar um monumento com um símbolo, com uma mensagem, quem é que vai ver aquele símbolo e vai entender o que você está querendo dizer? Eu acho que a luta de ganguismo, até de vandalismo, não vou dizer que eu sou contra, que eu acho horrível, mas eu acho que para você conseguir lutar, você tem que conseguir transmitir a sua mensagem para o povo. Porque o Brasil é formado por quem? Pelo povo. Se o povo não consegue entender aquilo pelo qual você está lutando, eu estou lutando contra o sistema, então faça o povo entender o que você está querendo falar. Que é isso que eu não vejo na maioria dos grupos que fazem esse tipo de ação. Isso é um problema. Pode falar, Sam. Comentário. Isso é um problema também, Léa, isso que você falou, é um problema também, né? Como um todo, né? Mais esquerda radical, né? A esquerda partidária radical brasileira, né? PCO, PSTU, PCB. A esquerda que ela insiste num discurso do qual o trabalhador comum não entende, não compreende, né? Eles acham que representam, né? São os únicos partidos capazes de representar, né, a massa de trabalhadores, só que é justamente o contrário, né? Eles não representam eles em nenhum aspecto. Né? Por quê? Porque os trabalhadores, como um todo, não conseguem entender a mensagem deles, o que eles querem, a proposta deles, justamente devido ao extremo dogmatismo que eles têm dentro, no entendimento deles, do marxismo, no entendimento deles como esquerda, né? Se os trabalhadores anseiam coisas que muitas vezes não é coisa, ou se comportam de modo justamente de ser contraditório à ideologia marxista como um todo, então eles acreditam que isso não é isso, não deve ser levado a sério, né? Pegando o bonde aí, né? Uma crítica, né? Então, pegando esse gancho aí que você colocou, Saulo, sobre a questão da esquerda, a esquerda, historicamente, ela conseguiu mobilizar massas. Né? A Revolução Francesa pode se considerar de esquerda. Foi uma revolução de massas. A Revolução Russa, a questão da Comuna de Paris, aqui no Brasil a Coluna Prestes, que apesar de ter sido fracassada, foi um movimento importante de luta armada, e até os movimentos das diretas já, movimentos anti-ditadura,
A esquerda conseguia mobilizar as massas. Hoje ela perdeu, como você disse, todo o contato com a realidade, com a classe trabalhista. Então, em substituição a essa conversa, esse diálogo com o macro, a esquerda adotou o micro. Então, o que interessa hoje? Vamos fazer um coletivo feminista. Certo? Então, aí você já exclui, já não é mais algo amplo. Eu segreguei um grupo. Dentro do coletivo feminista, um coletivo feminista negro, um coletivo feminista lésbico, um coletivo LGBT, um coletivo transgênero, um coletivo não sei mais o que, e aí você vai conversando com grupos cada vez mais minoritários e que se transformam justamente em gangues. Se transformam justamente em grupos que conversam com frações minúsculas da população. E que para essas frações, a maioria da classe trabalhista que dizem defender é composta de racistas, de nazistas, de fascistas, de machistas e não sei mais o que. Então a própria esquerda ela demoniza a maioria e se volta para um ganguismo. Um ganguismo que ninguém entende. O ganguismo é eu vou lá e vou pichar um símbolo anarquista. Aí eu mesma fui descobrir que aquilo era anarquista depois de muito tempo. Eu só vi aqueles troços pichados, coisa feia, só entendia que era feio. Não tinha mensagem, ou quando tem uma frase super idiota, não sei o que, contra o capital. Não tem dizendo assim, olha, eu estou lutando contra o sistema por isso, por aquilo. Um cartaz, uma faixa, não tem nada. É só quebra coisa e picha coisa. E sempre é uma violência, essas formas de ganguismo, uma violência mal direcionada. E o partidarismo, né, da pequena esquerda, a insistência nessa atuação, né, que eu acho que é uma coisa meio que ultrapassada, né, essa questão da filiação, da luta partidária, né? Eu acredito que muito da juventude hoje não quer fazer parte disso. Eu acho que é uma insistência, né? De não tentar meio que se atualizar, né? De abrir os horizontes, que é da que foi uma tragédia para todas as pessoas que se dizem de si e para muita polaridade no mundo, né? A queda da União Soviética é uma coisa, um desastre, né? Porque foi através da queda dela que a hegemonia liberal tomou conta do mundo, né? Com a queda da União Soviética, perdeu, a esquerda sofreu, mas também abriu a possibilidade de pensar uma nova esquerda, de pensar em um novo projeto. Eu, particularmente, comecei a pensar mais disso através de muitas perguntas que eu tinha dentro da esquerda, e por mais que eu Marx, Lenin, por mais que eu tivesse lendo essas coisas, eu encontrar a resposta, né, dentro da atualidade. Foi aí que eu encontrei, que foi o Mesário, né, e o Jacob Gorender. Né? O Jacob Gorender tem um livro muito chamado de Esquerda Sem Utopia. A crítica, né, a essa esquerda, essa toda que a esquerda insiste em ter. E como você mesmo falou, como eles não conseguem mais representar, o que é que sobra? Sobre isso aí. O ganguismo, né? A militância partidária limítrofe, né? Que é uma espécie também de ganguismo, né? São eles, esse grupo fechado, né? Eles e falam coisas que só eles entendem, né? A vaidade intelectual é uma coisa muito comum deles também, que eu conheço alguns, então, como falou mesmo, o ganguismo não precisa ter, isso aí também é. No caso da violência, eu vejo necessário só quando
você sofre um ataque e precisa se defender. Você não tem que ameaçar pessoas, você não tem que agredir, você não tem que pichar monumentos públicos, que é uma coisa que eu não concordo, para mostrar que você está lutando contra um sistema, contra alguma coisa. Se você precisar se defender de uma agressão que você considera injusta, você pode. Aí eu vejo necessário o uso da força física. Se você quiser passar uma mensagem que não vai ser vista, a mídia não vai deixar você mostrar, se você não colar um cartaz num poste, numa parada de ônibus, num muro, fazer uma faixa, tudo bem. Ou fazer um evento, ou mostrar numa universidade federal, tudo bem. Mas você precisa conseguir transmitir a sua mensagem. Se você não consegue fazer o povo ver essa mensagem, então você não vai ter poder nenhum. Porque ainda o poder vem do povo, querendo ou não. É igual a questão que a Liliane coloca também. Aí, Minas, eu sou mineiro. Eu vivo no Pará, mas eu sou mineiro. Tem esse mesmo problema. Eu acho que isso está presente em todos os estados do Brasil, em maior ou menor grau. Lá tem uma cultura de violeiros, uma cultura caipira muito interessante e está sendo perdido. Isso não está sendo repassado. Por quê? Porque as novas gerações não querem aprender, né? Não querem entender essas formas culturais. Então, o jovem ele não quer ser um violeiro, ele não quer ser um boiadeiro, ele não quer ser um caipira, ele quer ser um cantor, um sertanejo universitário, ou um craque de futebol, ou um ator de novela, não sei. Ele não se identifica mais com a cultura dos seus pais. O penteado ridículo, né? Porque é uma moda, aqui no meu estado virou moda, aqueles penteados ridículos, cortam meio que ai, deixa cima, sei lá, dá uma espetada. Virou febre aqui. Horrível. Pois é, Saúl, você percebe o seguinte, as culturas regionais elas são mais belas e até esteticamente mais saudáveis, né? As roupas culturais, as músicas culturais são mais poéticas, são mais bonitas, as formas saudáveis de pertencimento, elas são muito mais bonitas. Né? Esses ganguismos, eles se caracterizam muito também pela fealdade, a feiura. A Jade comentou na questão de que muitos DCEs, na questão que ela está falando lá da UFPA, que ela frequenta, no curso de história, pichação, vandalismo, os ambientes são horríveis. São ambientes nojentos, asquerosos. Eu penso o seguinte, o ambiente no qual nós vivemos, ele também é muitas vezes fruto de quem nós somos. Então você vai num DCE, que tipo de esquerda é essa que é incapaz de cuidar dos próprios espaços que ocupa, porque são todos eles horríveis, fétidos, nojentos, estranhos, bizarros. E não só o ambiente, essas pessoas também são feias, não só fisicamente, mas tudo nelas é muito horrível, é muito feio, bizarro. Então esses ganguismos eles são muito colocados para a questão da feiura. Né? Não tem uma pose estética bonita, não tem uma imagética bonita. Né? A Jade comentou aqui que ela estava com o namorado dela. E foram julgados por isso. Diversos alunos da Universidade Federal olharam para eles e ficaram: ai, casal hétero, branco, cis, blá, blá, blá. Diz que o André ficou estressado. Isso, alunos do bloco da Faculdade de História. Então você vê, assim, pessoas que deveriam estar estudando história, cultura, porque o estudo da história é incrível. Não é a minha área, mas as coisas que eu vou descobrindo aos poucos, o que eu sei um pouco de história, sempre me encantou muito. E eu vejo que as pessoas não estão, parece que interessadas em estudar história de fato. Só em militância política, né? E não estão, um pouco que a Liliane disse que acha que faltou um cinturão aqui, uma faca na infância. Não resolve o problema, vou dar o André de presente. Vou dar o André de presente um lança-chamas, ele resolve a situação rápido. Tá? Mas tem uma coisa boa nisso tudo, que na questão dos violeiros, da sanfona do meu avô, que eu ainda vou aprender. Acredito que, mesmo que ele não consiga me ensinar, eu vou comprar uma sanfona e vou aprender um dia, porque eu quero herdar essa cultura dos meus avós. Uma coisa que eu vejo é que, ainda assim, existem jovens que gostam dessas coisas, são poucos, e é por isso
que eu acho válido valorizar os poucos que ainda tem. Tem uns grupos de jovens no Nordeste, grupo de chachado. É uma coisa que poucas pessoas conhecem. Mas é um tipo de dança, tem um pouco de forró, né? Triângulo e tal. As pessoas usam roupas parecidas com roupas do cangaço, seguram umas espingardas de brinquedo, né? Réplicas, e fazem danças, eu acho muito bonito. Aprendi a dançar um tempo. Não sou assim especialista em dança nenhuma, mas eu sempre achei muito bonito. E tem alguns grupos, e a maioria das pessoas que fazem parte desses grupos são jovens. E tentam carregar a cultura, tem orgulho daquela cultura. Eu conheço jovens que criam grupos de sanfoneiros, de violeiros, ou tocam músicas assim. Conheci um rapper nordestino, estava vendo uns vídeos. Ele não canta músicas assim regionais, mas ele sempre fala da cultura nordestina. E no meio do rap, ele coloca um pouco de forró, um pouco, porque ele diz que, apesar dele gostar do ritmo que ele faz, que é rap, ele não quer perder a cultura dele, ele tenta transmitir ao rap a cultura que ele tem nordestina. E ele tem umas músicas muito boas, falando do Nordeste e tudo. Eu achei muito legal, porque ele tem o senso de identidade. E eu acho que, inclusive, os membros do Avante deveriam divulgar as culturas de suas cidades. Se você conhece um evento, um grupo regional que preserva a cultura regional, uma dança, uma tradição, uma festa, seja o que for, é bom que a gente divulgue. Eu estou pensando em fazer um texto depois falando um pouco do Sairé, aqui de Santarém, e de outras que tem aqui perto, e também um pouco do estado que eu nasci, que são as festas que eu mais conheço, festas, músicas, danças. E eu acho válido divulgar todas as culturas do Brasil, do Sul, do Sudeste, de Minas, que é uma cultura riquíssima, né? É o estado que tem o maior número de cidades no Brasil, então imagina o tamanho das culturas que não tem dentro só de Minas Gerais. Eu acho que é isso que falta um pouco para nós, divulgar a nossa cultura e valorizar os poucos jovens que ainda se interessam em preservar a cultura. Para finalizar, colocar aqui, a questão. Olha, André, eu vou te falar uma coisa. Qualquer um que tem um pouco de sangue nas veias sente isso daí, entendeu? Então, fica querendo... São grupos que, para mim, uma militância que não tem capacidade de cuidar do próprio espaço, porque a feiura que eles passam para o ambiente, esses grupos de esquerda, a esquerda liberal, porque para mim eles não são esquerda de verdade, eles não têm compromisso algum com a classe trabalhista ou com o povo. Tá? Como eu disse, eles são grupos minoritários, sectários, e que dialogam com parcelas minúsculas da população. Tá? Eles são incapazes de cuidar dos próprios ambientes. Isso reflete um estado interior. Porque o espaço que você ocupa, se eu vivo num ambiente sujo, degradante, um ambiente feio, isso é um pouco o resultado de mim também. Como um grupo desses vai ter capacidade de construir uma sociedade melhor? É esse o tipo de grupo que quer destruir um sistema vigente e colocar algo melhor? Imagina... É contraditório, né, Jean? Porque se você pegar grandes figuras da esquerda, Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, uma extrema obsessão por organização, né? Uhum. Ele não poder gostar de banho, né? Existe essa... Né? Dentro, no período em que ele teve na guerrilha, mas quando ele se tornou um político em Cuba, o ambiente de trabalho dele era extremamente organizado, limpo, e ele exigia que fosse assim. Stanley, né? Também super metódico, organizado, ou seja, um ambiente que houvesse estética, né? Totalmente ao contrário dessas figuras de esquerda de hoje, de DCE, né? Eu conheço bem, eu já fui em Campina Grande e é terrível, posto colado, pichação, uma coisa, é um ambiente excremento, degradante, né? Excremento, bandeira
nesse que eu fui, tinha uma bandeira da União do Juventude, muito ligado ao PCdoB. Uma bandeira grande com as cores. Ou seja, era uma anarquia de cores, né? Era uma coisa assim que Não faz sentido. Eles misturam um pouco de tudo, né? Parece uma feijoada de pseudoculturas. E nem é feijoada, né? Porque a feijoada tem receitas horrível. específicas. Uma coisa horrível. Essa aqui não tem É nem. uma feijoada horrível. E dentro dessa sala é interessante que não tem nenhum livro. É a União, né? Diz tudo. Não tem nenhum livro, né? É verdade. E como o André disse aqui, né? Ele ficou zangado, quis reagir, fez até o símbolo. Como é que é o nome, amor? Ele gritou pra eles. Então, assim, E o mais por quê? engraçado era que não existia nenhum trans. Eram todos pardos, claros. Mesma coisa, praticamente, eu acho que deveriam ser todos héteros, olhar pra gente. E começaram a apontar, sabe? Branco, cis, hétero. Aí eu falei, olha, não olha pro lado. Ele falou, por quê? Porque estão, quando eu falei por questão, ele virou, eu vou matar esse, vou matar ele, vou matar. Eu tô estressada. Eu falei, não, fica calmo. Eles são só retardados. Exatamente. Nem vale a pena. Então, assim, o que eu percebo é que eles ficam querendo discriminar uma coisa que é normal na sociedade. Um casal. O que tem demais um casal andando junto? Não, o discurso deles é justamente que eles não querem destruir nada, eles só querem adicionar. Adicionar feiura, a debilidade. É aquilo que o Kaczynski fala. Essas pessoas se reúnem não porque elas acreditam que efetivamente são fortes, elas precisam de um senso de grupo para se sentirem fortes, porque elas são extremamente fracas. É um estado psicológico, você se vê como inferior, você se vê como explorado, como rejeitado, fraco, eu não tenho dinheiro, não sou nada. Então, é a união pela fraqueza. Exatamente. Nós devemos nos unir pela força, Exatamente. pela vontade. Eles se unem pelos vícios. Pelos Exatamente. Em Fortaleza, tem um monumento lá, Gustavo Barroso, né? A Rose, ela postou uma foto mostrando, né, que tem um monumento lá em homenagem a ele. E aí no monumento tem uma pichação daquele ar do anarquismo. Aí eu sou contra o sistema, contra o fascismo, o imperialismo. Eu vou lá no monumento dos Estados Unidos, do integralismo, seja lá do que for. Estou dando exemplo, né? Nem sei se tem monumento dos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas, enfim, no monumento do Gustavo Barroso está lá o ar do anarquismo, o antifascismo, o antifa. Quem é que vai olhar aquilo ali e vai entender? Muitas pessoas só entendiam o Gustavo Barroso pela imagem que ele é. Muita gente que mora no Ceará nem sabe quem ele foi, sabe que tem uma estátua dele. Outras pessoas entendem ou sabem do que ele trouxe de bom, os ideais que ele trouxe, mas o cara vai lá e picha e acha que ele tá, uau, eu tô lutando contra o fascismo. Eu acabei com a memória dele. A maioria das pessoas vai ver como realmente é um vandalismo puro e simples. Só vai saber que é uma grande idiota que pichou o negócio lá para enfeiar a cidade. Eles não vão ver uma ação política, eles vão ver uma feiura. E aí esses movimentos olham para a massa social e dizem que eles são ignorantes, burros, né, que são preconceituosos. Então a obrigação é sempre do outro me entender. Eu não tenho que me fazer entender. E um aspecto que eu percebo no ganguismo e nessas subculturas é que eles não têm uma canalização da violência. Vocês podem perceber, Black Blocs, por exemplo, esses grupos mais violentos, né, mais inflamados, mais agressivos. Vamos fazer uma manifestação. O que é a manifestação? É fechar ruas, fazer o trabalhador que já está 2 horas no trânsito chegar em casa atrasado, atrapalhar a vida do suburbano, do trabalhador, do pobre, que pega ônibus, que pega metrô, que está no seu carro ali pago as suadas prestações, né? Ou seja, ele não incomoda a elite que ele diz combater. Eles nunca direcionam essa violência para a casa de um governador, de um prefeito ou de um banqueiro, que muitas vezes não mora nem no Brasil. Para eles basta tu quebrar um banco que tem seguro. Sim, ou seja, tudo vai ser reconstruído, se tu roubar o dinheiro lá, eles vão ter de volta. Enfrenta a polícia. A polícia é uma massa trabalhadora também. Se ela muitas vezes age com truculência, isso é uma questão de ser mudado culturalmente. Não é isso no Avante nós temos que ter uma questão bem clara.
Esses confrontos são inúteis e não mudam absolutamente nada. E, pelo contrário, só causam transtornos para a população mais simples. Eles não atingem em nada a elite no mundo. Enquanto os idiotas estão lá fechando o trânsito, fechando a rua, O rico tá andando com né? helicóptero. O rico, o político está passando, sobrevoando a cidade de Jaro O político particular, de continua recebendo dinheiro helicóptero. do tráfico de drogas, tranquilo. Então, esses movimentos se veem como extremamente revolucionários, mas não mudam o status quo. Pelo contrário, eles ajudam a aumentar. Por quê? Com essas ações estúpidas, eles criam toda a justificativa para que o governo assine leis idiotas de antiterrorismo, criminalizando até manifestação de opinião pacífica. Então, se você não tem condições de canalizar uma violência efetiva e direta contra o estabelecimento do poder, não adianta nada fazer uso de uma violência. Ela é simbólica, ela vai atrair mais pessoas. Para o quê? Pra nada, pra Para o apanhar, abatedouro? pra levar tiro de o borracha açougue. da polícia. Então, a própria violência, como a Léa falou, ela é primeiramente pela autodefesa. E se você quer mudar alguma coisa através dela, tem que ser de uma forma bem estruturada e bem direcionada, não uma violência generalizada. É por isso que eu acho que se esses grupos que são agressivos, mas a gente tem que atacar de forma agressiva porque a revolução ela não é pacífica, eu concordo. As revoluções que mudaram o mundo no passado, nenhuma foi pacífica. Só que, primeiro, se eles querem mesmo criar uma revolução, eles deveriam conquistar a massa, o povo. Primeiro vamos nos fazer entender ao povo, fazer o povo entender a nossa causa e aderir a ela. Quando o povo entender a nossa causa e aderir a ela, ele vai se unir a mim nessa luta e vai atrás dos direitos. Então imagina, você acha mesmo que a polícia vai ter força para enfrentar uma grande massa que está indo para cima sei lá, da casa de um governador ou alguém? Lá em uma cidade no interior do Amazonas, o povo da cidade revoltado, o povo não tinha nenhum grupo assim que criou a revolução. As pessoas se uniram, tocaram fogo na casa do prefeito, tocaram fogo na Câmara Municipal, tocaram fogo na casa do vereador, porque eles acharam que o roubo, que a roubalheira, que o descaso com a população estava demais. O povo cansou e foi lá e fez o que tinha que fazer. Não foram presos, a polícia não deu conta de manter eles, porque o efetivo policial é pouco, né? O Estado tem pouco policial em cidades do interior. Então, assim, eles conseguiram, porque o povo se uniu. Então, eu acredito que esses grupos, eles poderiam realmente fazer alguma coisa de fato contra o sistema, contra governos, enfim, se eles conseguissem se fazer entender. Só que a mensagem deles não é entendida, porque eles não têm uma mensagem clara que defende o povo. Se eles realmente tivessem uma mensagem clara que defende o povo, eu tenho certeza que o povo entenderia e se uniria a eles. Não tinha polícia, não tinha político, não tinha nada que conseguisse impedir o povo de lutar pelo que quer. Só que eles não fazem isso. Esses grupos não se interessam em defender as causas do povo. Então, em suma, todo o ganguismo na modernidade é resultado de elementos negativos do esvaziamento existencial e de questões totalmente danosas. Não produzem efetivamente sensos coletivos ou identidades saudáveis, não promovem uma mudança significativa e benéfica para o corpo social e não alteram o status quo. Pelo contrário, todos esses ganguismos e os processos que a gente debateu aqui são fruto desse próprio sistema. Certo? Eu vou dar um exemplo bem simples, de quinta coluna dentro do Brasil, a mídia ninja. A mídia ninja é um grupo autônomo, né? A gente não faz parte de grande mídia, a gente é um veículo totalmente do povo, imparcial, donos de nós mesmos, não temos grandes financiamentos. Eles soltaram uma nota admitindo que são bancados por uma das fundações do George Soros. Essas questões que a gente levanta não são teorias da conspiração, elas são coisas simples, são explícitas. Essas estruturas de poder não são mais pessoas que se reúnem numa caverna sacrificando bode, fazendo pacto de sangue, com capuz na cabeça. Não, é tudo feito às claras. É tudo muito explícito. E a então, esses próprios... só impedir que o povo se una para lutar por alguma coisa. Criam vários grupos de massa que lutam por coisas que não têm sentido
só para dizer que tem algum tipo de luta, quando na verdade não tem, eles só são financiados para manter as coisas do jeito que estão. O Marcos Valério, que tem bem interessante sobre isso que você abordou aí, Jean. Inclusive, ele já, uma palestra dele, que ele deu, acho que foi na CAES, né? Que ele faz parte lá, que ele denunciou vários grupos da esquerda, feminismo, gaysismo, abortismo, etc., são patrocinados pelas mesmas elites que eles juram combater, né? As elites que financiam esses grupos e também financiam grupos como o Instituto Mises, Movimento Brasil Livre, né? Ou seja, grupos liberais, né? Enquanto eles ficam brigando, né, eles diluem, né, a verdadeira pauta trabalhista, né, que é a luta por melhores condições de salário, pela emancipação do trabalhador e etc. e tal, colocando essas pautas secundárias, né, em destaque e patrocinando os dois grupos. Enquanto eles brigam, né, tudo fica da forma que eles querem, ou seja, não mudam nada, né? Exatamente, Saúl. Essa questão que você colocou, o financiamento é para os dois lados. O Soros, ele não patrocina um dos lados, ele patrocina todos, efetivamente. Então, mesmo essas gangues que se veem como redutos de resistência, redutos de insatisfação, de mudança, né, de rebeldia, são totalmente parte desse sistema e dessa decadência moderna. Então, o que o Avante deve fazer? Primeiro, nós não devemos nos colocar na posição de oferecer uma identidade a ninguém. Você não vai encontrar identidade no Avante. Pode ser que através do Avante você vai encontrar identidade. A sua identidade está na sua família, no seu bairro, na sua cultura, na sua etnia, na sua religião, na sua espiritualidade. A única coisa que o Avante faz é uma crítica à modernidade e um convite para que você busque esses elementos na sua comunidade. O Avante não deve ser um ganguismo. Tem aspectos do ganguismo que são válidos? Sim. O senso de irmandade, né, a fraternidade, a camaradagem, as regras, essa parte é positiva. Mas o uso irracional da violência, o fanatismo, o dogmatismo, tá, e a criação de uma identidade artificial, isso tudo são coisas que a gente deve rejeitar. Então o Avante não é uma gangue, o Avante não é uma subcultura, o Avante é uma proposta cultural e que se baseia em culturas já tradicionais. Nós não estamos criando nada novo, nós estamos chamando atenção para aquilo que já existe. E a nossa proposta, justamente por isso, é inovadora. E todos os outros grupos políticos de esquerda, de direita, de centro, libertário, anarquista, comunista, socialista, ou seja lá o que for, coletivo A, B, C, D, E, partidos políticos, nenhum deles faz essa leitura. Nenhum deles tem essa proposta. Então nós temos que fugir disso. Tá? Nós não estou pregando aqui o bom mocismo, tá? O comportamento de monge tibetano. Né? Não, nós temos que estar preparados para lutar, nós temos que estar preparados para defender quem nós somos, para defender nossos ideais, mas nós temos que fazer isso de uma forma inteligente e produtiva. Nós temos que atrair a pessoa comum. Quando alguém ouve falar do Avante, tá? Um trabalhador, um chefe de família, uma mulher de valor, de respeito, um jovem, um estudante que leva a sério seus estudos e não que usa os estudos como oportunidade para usar drogas, essas pessoas que nós queremos atrair, elas devem olhar e ver o Avante não como um ganguismo, como um grupo do qual elas tenham medo, ou que elas vejam um bando de pessoas imaturas, mas sim como um grupo sério, um grupo de pessoas honradas, de trabalhadores, de pessoas que estudam, que buscam construir um futuro melhor para si e para o seu país. Tá? Agora, esses grupos, essas escórias, o que eles pensam da gente ou não, não interessa. E por mim, quanto mais eles nos odiarem e quanto mais eles se afastarem de nós, melhor. Então nós temos que atrair as pessoas certas
e afastar também as pessoas certas. Creio que a gente resumiu bem toda essa questão do ganguismo. Pode ser um convite para continuar esse debate em outro momento. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Complementar em alguma coisa? A Jade Pinheiro disse que não quer comentar nada, ela já está satisfeita, já matou a aula dela para estudar para... Não comentar nada, é porque eu Vai acredito... tirar 10 na prova. Hã? Tu vai tirar 10 na prova, tá? Fica tranquilo. Tem a prova de amanhã? Talvez. Eu acho que é bom a gente sempre ter essa ideia de não ver o Avante como um meio para criar uma cultura. Eu não vou criar a minha identidade porque eu sou membro do Avante, mas pelo Avante eu posso criar maior vínculos com a minha identidade que eu já tenho, que eu preciso ter mais conhecimento. Eu acho que é isso. E pelo menos foi isso que eu entendi do que tu falou, João. Exatamente, Jade. Você não vai precisar se unir a um grupo para buscar aquilo que o seu pai pode te oferecer, a sua comunidade religiosa vai te oferecer, a cultura da sua cidade e do seu estado vai te oferecer, sua profissão, todas essas questões são identidades coletivas. A única coisa que você vai encontrar no Avante é um grupo de gente muito bacana, pessoas maravilhosas, inteligentes, só tem gente bonita e inteligente aqui. Pô, você não vai querer participar de um grupo desse? Claro que eu vou querer. Claro que eu quero participar de um grupo assim. Com o intuito justamente de manter a identidade que as pessoas já têm. Exatamente, manter. Certo? Manter essa identidade e promovê-la. Valorizá-la. Sempre. E se aprofundar, justamente. Sempre conseguir. O próprio André falou que ele quer agora que eu aprenda árabe pela identidade que eu tenho. Ele está pressionando, não, mas ele está concordando. Falou para quando eu tiver um tempo para começar com ele, que ele até vai tentar. E para a gente começar a crismar, a gente vai começar a fazer a crisma, para chegar a fazer todos aqueles procedimentos mais básicos e tal, do casamento e tal. Isso vai fazer muito bem para você com o André como casal, porque quando você compartilha das mesmas visões de mundo, você tem uma união muito mais produtiva. Você consegue uma unidade familiar muito mais coesa e saudável. Os problemas eles vão existir normalmente, mas você vai ter muito mais condição de superá-los. E inclusive essa diluição da identidade, ela prejudica até as relações pessoais. E você pode perceber que as relações amorosas, afetivas e familiares, elas estão cada vez mais frágeis. Elas estão cada vez mais fracas, justamente por isso. Eu não sei quem eu sou, como eu vou valorizar o outro? É o que o Dugin coloca, eu só vou conseguir construir o eu através do outro. Precisa existir o outro, preciso ter essa noção. A Liliane está comentando aqui, é bastante produtivo o debate, e que pretende continuar participando dos próximos. O convite está feito, as portas estão abertas a todos os membros. Eu gostaria que mais gente pudesse participar, mas alguns membros tiveram alguns afazeres. O Escovino, eu acho que ele estava numa festa de família. Então, eu quero continuar essas temáticas com mais profundidade depois. Mas, por hoje, eu encerro esse debate. Eu vou disponibilizar no canal e vou colocar o link à disposição de todos. Ok? Então, eu agradeço bastante o Álvaro, não está mais aqui, nem o Vitor, mas eles participaram. Muito obrigado pela participação deles. O André, relaxa, tá? Fica tranquilo, eu vou te dar um lança-chamas de presente. Você visita lá o DCE de História da tua faculdade, faz lá uma visita bacana, vai ficar show. Vai sem a Jade para ela não te segurar. Tá? Vou resolver esse negócio aí com você. Vou resolver isso daí. Não me dá essa ideia, por favor. Não fica tranquilo. Ele queima o bloco de humanos inteiro. Ele queima o bloco de humanos inteiro. Até hoje a gente quer descobrir o que é Caco que tá lá. O Caco, não sei o que, o Caco tem poder. Até hoje a gente tá querendo descobrir o que é isso. A gente vai perguntar pro Thales, eu acho. Eu vou levar o André só pro bom caminho. Só pro bom caminho. Também que na minha faculdade não tem isso. Eu agradeço. Mais profissional. Não, a gente vai levar o André pro bom caminho, não se preocupa não. Eu vou dar um presente de aniversário para ele vai gostar, ele vai fazer a visita aí no DCE de novo. Não era campo de humanos.
Humanas, né? Isso deveria mudar o nome para aliens, porque o que esse povo defende não é tudo menos humano. Deveria ser ciências exatas, humanas e alienígenas. Porque esse pessoal deve vir de outra dimensão, não existe. Tá? Então eu agradeço aqui a presença do... O Vitor está de volta aí. Tá? A gente já está se despedindo, muito obrigado pela participação. A Liliane também, as cotas estão abertas, muito obrigado. O Saul. Saul, se você quiser, eu financio você criar uma banda de forró para o São João da tua cidade. Vamos colocar esse projeto aí em pauta. Abaixo o Luan Santana, morte ao Luan Santana. Vou colocar essa campanha. Rapaz, é legal, viu? Aqui eu acredito assim. Não sei Só pode falar a ideia lá de sabotar o Luan Santana. Eu acredito que não se trata nem desse forró, ele é um pouco mais né? Essas bandas mais modernas, de guitarra, teclado, etc. Desse tipo de banda. O que eu sou contra é a marginalização mais antigo em detrimento desse, né? E isso se aplica, né, ao gosto musical, né, de grande parte das pessoas, em especial da juventude, né? Se fosse fazer essa crítica, teria que fazer também ao rock, por exemplo, porque sim, muitas pessoas gostam de rock, mas o rock antigo, de raiz, poucas pessoas escutam, né? E as coisas mudam, né? E os musicais também, né? Então, a minha crítica é mais, não é nesse novo tipo de forró em si. Faço que eu e em relação ao outro, a mais culturais, né, que também mereciam espaço, né? Que, infelizmente, aqui eles não têm. Algumas exceções, né? Eu agradeço bastante a participação do Saul. Eu concordo com você, Saul. Não é que eu não goste do sertanejo universitário. Eu só desejaria que ele fosse exterminado da face da terra e da existência, né? Fosse banido para o esquecimento, só isso. Mas agradeço a sua participação aqui. Você é sempre bem-vindo e sempre contribui bastante. Jari, sacrificou estudo, toma um energético aí, aguenta um pouco aí, estuda aí para tirar 10 amanhã. Fazer isso, ou então ficar muito ouvindo as aulas do professor. Mas muito obrigado por você ter disposto do seu tempo aqui. André, você também sempre bem-vindo. Legal, moça, chamas, por favor, ele já está se vangloriando aqui para mim. Tá certo. André, meu amigo, um abraço para você aí, uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação também. Eu desejo uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês. É sempre enriquecedor. Cada hangout é uma experiência melhor e é uma maneira da gente se aproximar. Espero que a gente se veja pessoalmente o mais breve possível, né? Eu vou ter que fazer um tour. Eu já estou devendo uma visita lá para o Saul. Eu tenho que ir no Rio de Janeiro ver o Vitor e o Jonas lá. Eu tenho que ir em Belém para viajar e o André. Tem que fazer um tour aí, arrumar as malas já, começar a viajar. Eu tenho muita vontade de conhecer o norte. Oportunidade no congresso, talvez. Muito provável que eu vá num congresso, se houver, se eu enviar trabalho, artigo. Na oportunidade, eu vou para o norte e aproveito e passo aí já. Opa! Vem cá, passa na hora do almoço. Visita tem que aparecer na hora do almoço. Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima e que a semana seja boa para todos. Cheia de vitórias. Tchau. Até mais, abraço. Não, André, isso daí tá a caminho, tá? Não vou revelar dados que são sigilosos, mas pode ficar tranquilo que o material já vai ser encaminhado, tá? Eu estou recebendo verba da KGB, eu recebo verba do Foro de São Paulo, eu recebo verba de todo mundo. Aham. Quem dera. Eu adoraria, viu? Pessoal, boa noite. Abraços a todos, até mais.
Valeu.